manhã de um modo tão maravilhoso. Não apenas os que estão aqui, mas daqueles que nos assistem pela televisão, pela internet, ouvem pelo rádio, em qualquer lugar do planeta onde você estiver. Que você possa, a partir de agora, tomar a sua Bíblia e ter a certeza que você receberá a vontade do Pai. Feche seus olhos. Senhor, nesse instante, queremos dar ao Senhor a honra, a glória que só o Senhor merece. Que possa teu Santo Espírito nesta manhã, com plena, total liberdade, mover-se em nosso meio. Por isso, ó Pai, quebramos na autoridade do nome de Jesus toda, qualquer interferência das trevas, ó Pai. Que sob o sangue do Cordeiro, teus filhos possam engrandecer-te, teus filhos possam adorar-te, teus filhos possam bendizer-te, Senhor. Ó Deus, e que o teu Espírito possa trazer a cada coração a revelação do teu propósito e do teu querer. Senhor, em nome de Jesus, que esta casa possa ficar cada vez mais e mais cheia da glória do Senhor. Que cada coração transborde, Pai, com a unção do teu Espírito. Ministra a tua bênção, Senhor, sobre a orquestra, sobre os cantores. Ministra a tua bênção, ó Pai, sobre os diáconos, os centuriões. Ministra a tua bênção sobre cada professor, cada classe da escola dominical. Traga, ó Pai, o teu favor de um modo maravilhoso, ó Pai, para aqueles que cuidam, ó Pai, das câmeras, trabalhando, ó Pai, para a televisão se chegar a milhões de pessoas. Abençoa a equipe da rádio, abençoa aqueles que estão trabalhando agora aqui. Senhor, em nome de Jesus, colocamos cada pedido, ó Pai, cada irmão que colocou ali, escreveu a sua necessidade, que hoje ele tenha um encontro maravilhoso com o Senhor, o encontro de glória, o encontro de vida, o encontro da manifestação da tua glória. Eu abençoo teus filhos, Pai, no bom e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas duas mãos e aplauda aquele que é digno de glória, aquele que é digno de honra. A Ele nosso louvor, hoje, agora, aqui e para todos sempre. Amém. Te exaltamos, Senhor. Nós queremos entrar por tuas portas com ações de graça, Senhor. E em teus átrios queremos render louvores a ti, Pai. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Mas se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Declare que você está aqui para adorá-lo, para exaltá-lo. Senhor, estou aqui. Sim, Senhor, Senhor, estou aqui. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glorifique o seu santo nome. Aleluia! Sim, Então você Senhor. vai tomar sua Bíblia agora. Levante a sua Bíblia, mais alto que você puder. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo,
Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, declaramos o poder da Tua palavra, o poder que transforma. Tua palavra, Senhor, é também um espelho, onde podemos conhecer o nosso coração, Senhor. Que nesta manhã Tu concedas ao pregador graça, conceda-lhe sabedoria, sobretudo a Tua unção, ó Pai, para que realmente, ó Deus, o que declaramos se transforme em realidade. Que possamos voltar, ó Pai, para as nossas casas, tão diferente do modo como saímos. No nome de Jesus, que a Tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, traga salvação e aponte caminho de reconciliação. No nome de Jesus. Amém. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, Deus vai falar comigo agora. Então não me distraia. Vamos assentar. Domingo passado eu comecei a falar com os irmãos, mostrando para os irmãos algumas razões para nós não pecarmos. Nós temos aprendido que pecado significa basicamente o quê? Errar o alvo. Quando erramos o alvo, nós estamos pecando. Muitas vezes pessoas imaginam que pecados são apenas aqueles pecadões, mentiras são apenas aquelas mentironas. Ou seja, não existe pecadão nem pecadinho. Não existe. Não existe um único pecado que não foi a causa de ter levado Jesus até a cruz. E não existe um único pecado que o sangue que Ele derramou ali na cruz não tem o poder de purificar, de perdoar e de restaurar. Nós temos declarado: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Todo pecado não confessado e abandonado, as consequências vêm. As consequências vêm. Sabe, arrependimento não é desculpa. Algo que nosso coração precisa. Avivamento, muitas vezes as pessoas imaginam que é alguma coisa assim tão epidérmica. Muitas vezes as pessoas vão numa reunião, pulam, e elas dizem assim: a reunião foi um avivamento, todo mundo pulou. Eu gosto de pular, mas avivamento, basicamente, é nos fazer cada dia mais santos, mais parecidos com Jesus. Avivamento é viver e permitir que a vida do Senhor se manifeste na nossa vida de um modo tão intenso. Avivamento é mostrarmos o rosto resplandecendo. Avivamento é vivermos o sonho de Deus aqui na terra. Avivamento é vivermos trazendo a glória do Senhor em tudo que nós fizermos. Avivamento é demonstrarmos nas coisas simples da vida. Avivamento é vivermos todos os princípios de uma família para ser testemunha aqui na terra. Avivamento é tomarmos posse das promessas de Deus. Avivamento é encarnarmos os mandamentos do Senhor. Avivamento basicamente repousa em cima dessa verdade: não pecar. Nossa autoridade vem da nossa santidade. Nesse ano, que para nós é um ano da santificação, eu queria que você se visse sempre aqui no meio desse rebanho, dizendo: eu sou aquela ovelhinha ali, eu sou aquela ovelha, e eu quero ser esta ovelha pronta para sempre honrar o nome do Senhor. Todo pecado traz consequências, e todo pecado não confessado vai trazendo algo que vai fazendo a mente da pessoa ficar insensível, a consciência vai ficando morta, e a pessoa depois explode. Sabe, a nossa vida, a vida espiritual é tão sensível. Abra comigo no Salmo 51. Salmo 51, nós estamos falando sobre razões para não pecar. Porque uma das coisas, todo pecado vai trazer consequências. E essas consequências destroem. Essas consequências fazem aqui, como nessa oração aqui de Davi.
Ou seja, a nossa vida é marcada pelos recomeços. Arrependimento não é sentir tristeza pelo pecado. Arrependimento é uma mudança, é alguém que vai nessa direção e ele dá meia volta. Ele abandona aquele caminho, toma uma outra direção. E a vontade do Senhor é que cada membro de Lagoinha possa viver uma vida tão santa, uma vida tão pura, uma vida tão leve. Sabe por quê? Quando existe pecado, pecado é peso, peso, peso. E a pessoa perde a alegria. E quando perde a alegria, perde a saúde, perde o prazer. Ele explode à toa. Ele vive numa situação de carnalidade. E por causa disso, ele perde o próprio sentido do existir. Essa é uma oração. Oração de agonia. Uma oração desse homem que experimentou tanto da graça do Pai. E logo depois de uma vida de um pecado terrível, o coração dele perdeu a alegria. E quando a alegria vai embora, como nós ouvimos e cantamos hoje, alegria, só sobra o choro. E diz aqui o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases da verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me, 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 restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores dos seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Quando eu estava lá em Jerusalém, um dos lugares ali na cidade velha que é tão forte é a Torre de Davi. Aquele lugar ali, tudo assim tão pertinho. E Davi, esse homem que dali clamou, vivendo esse momento delicado, quando o peso, a angústia, as lágrimas o dominavam. Ele pedia apenas uma coisa. Ele diz aqui no versículo 12: restitui-me, restitui-me a alegria. Sabe, muitas vezes quando a pessoa está vivendo assim uma vida em pecado, a alegria some. Ele sempre vai achar uma desculpa por que aquilo está acontecendo. A nossa força vem da alegria. A nossa alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida.
Alegria de saber que somos filhos do Senhor. E Ele, na sua angústia, Ele pede: cria em mim, ó Deus, esse coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, que nada possa roubar, tirar esta alegria, esta convicção do meu coração. Ele diz: cria, Senhor, cria em mim, eu quero viver assim. Por isso, quando você abre sua Bíblia, em Provérbios capítulo 14, o versículo de número 12, Provérbios capítulo 14, versículo 12, nessa caminhada você tem aprendido que pecado é errar o alvo, e errar o alvo significa você errar o caminho. Diz aqui o verso 12 de Provérbios 14, assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminho que aos nossos olhos parece ser tão direito, tão assim, tão suave, mas são caminhos de morte, são caminhos de destruição, são caminhos que não levam a nada. Sabe por quê? Porque a primeira consequência do pecado, por que não pecar? Porque quando você veio para o Senhor, porque você prometeu a Deus que Ele seria o Senhor da sua vida. É o que está escrito aqui em Eclesiastes capítulo 5, o versículo de número 4. Abra comigo, Eclesiastes capítulo 5, o versículo 4. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você fez um voto, você fez um compromisso, você disse: Jesus, entra na minha vida, Jesus, eu te recebo, eu me entrego ao Senhor. Mas aqui a palavra diz assim, Eclesiastes capítulo 5, o versículo de número 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Ou seja, quando você fez esse voto ao Senhor: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida. Mas não entregue ao Senhor a sua vida apenas aos domingos, é na segunda, na terça, na quarta, ou seja, todos os dias. Não é apenas só quando você está com a Bíblia aberta, ou seja, a vida. Alguns imaginam assim: mas pastor, se eu for viver uma vida assim santa, eu não sei como viver. Eu respeito todo mundo, uma coisa é eu respeitar, outra coisa eu fico assim pensando: como que pode ser? Eu não tenho nada contra futebol, mas o que eu quero dizer aqui, só para os irmãos entenderem, eu moro pertinho do Mineirão, perto do Mineirão, e ontem teve um jogo lá, tinha um jogo do Cruzeiro, e a multidão gritava, sabe o que gritava? Vai tomar. Eu não vou falar o que eles gritavam. E eu fico pensando: como um santo de Deus ali, fazendo coro, porque eu não sei se ele fechava a boca ou não, e aquilo durante minutos, um tempo, aquela multidão gritando. Eu fico pensando: só um morto, insensível. E ali na minha casa, ouvindo aquilo, eu ficava pensando: será que tem alguém de Lagoinha lá? O que eu quero dizer é o seguinte: nós não somos desse mundo, irmãos. Eu não tenho nada contra, nada. Mas é muito difícil você entrar numa carvoaria com a roupa branquinha e ficar lá 2 horas sem se sujar. Você pode torcer para qualquer time, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não erre o alvo. Não erre o alvo. O Senhor nos comprou, nós somos dele. A nossa vida, o nosso prazer é Ele. E quando aqui a palavra diz exatamente: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de votos de tolo. Ou seja, as pessoas não entendem o que é ser cristão.
Muitas vezes as pessoas imaginam ser cristão, é isso. Pede um testemunho, eu não tinha carro, agora eu tenho 2 carros. Eu não tinha casa, agora eu tenho um prédio de apartamentos. Não é isso que está falando. Cristão, é cada dia você refletir mais a vida de Jesus. É você ser aqui na terra. É algo diferente, tão diferente. Ele diz quando, não é se. Porque nossa vida é essa entrega ao Senhor. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de todo. Cumpre o voto que fazes. Quando você diz, Jesus, eu quero ser teu. Tudo bem, então eu sou dele. E não tem coisa mais linda do que ser dele. Eu lembro o dia, já fez 38 anos, quando eu dei minha vida a Renata deu a vida dela para mim. 38 anos. É um voto que eu fiz. E dentro da nossa aliança, eu escrevi uma frase, assim, Renata, engrandecei o Senhor comigo. Era o voto que eu fiz. Engrandecei o Senhor comigo. Na dela estava escrita a mesma coisa. Aliança, isso aqui, é só para a gente lembrar. Aliança é para lembrar. Quando você toma a ceia, é apenas para você lembrar. Fazer isso em memória. Para você lembrar que você é dele. Que ele te comprou. Não tem nada melhor, filho, do que viver uma vida santa. Nada. Esse é o ano para nós, o ano da santificação. No dia 31 de dezembro, para nós entrarmos no dia 1º, nós estamos ali no Mineirinho, todos nós de joelhos, com o cálice na mão, com o pão, fazendo um voto, um propósito ao Senhor. Senhor, que em 2013, o ano da santificação, seja um ano, Senhor, que eu possa realmente viver inteiramente para o Senhor. Ou seja, quando a nossa indisposição, pecado, é uma situação que nunca não virá sobre você nenhum pecado, nenhuma tentação além das suas forças. No primeiro livro da Bíblia, abra comigo, em Gênesis. Gênesis capítulo 4, o versículo de número 7. Gênesis capítulo 4, o verso de número 7. O próprio Senhor Deus é que fala. Olha o Senhor, vamos começar pelo verso 6. Isso aqui logo depois que Caim matou Abel e aquela confusão toda. Diz assim, versos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cumpre dominá-lo. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou tão estressado, eu estou isso, eu estou aquilo. Muitas vezes chamam pecado, culpa, de estresse. Não, o estresse, eu não quero dizer que todo estresse é resultado de pecado, mas a maioria das vezes é resultado de uma vida que está fora da vontade do Senhor. E aqui a palavra diz assim, o Senhor Deus, eis que o pecado jaz à porta. Faz assim, toque, 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 toque. Sabe quanto tempo fica batendo assim? Enquanto você respirar, filho. Quando Jesus iniciou seu ministério, a primeira coisa veio a tentação para pecar. Não foi aquela única tentação. Diz a palavra que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, como somos tentados. Não há uma tentação que você experimente, que ele não tenha experimentado o mesmo princípio. Mas ele nunca cedeu à tentação. Por isso a palavra diz assim, olha o verso 7. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. É você que vai fazer. É você que vai fazer. Sabe por quê? Porque todas as vezes, pecado é uma escolha. Pecado é uma escolha. É uma escolha que eu sempre vou fazer entre Jesus
e o pecado. É uma escolha que eu faço entre a luz e as trevas. É uma escolha que eu faço entre a vida e a morte. Leia comigo, 1 João, capítulo 2, verso 9. 1 João, capítulo 2, o verso de número 9. 1 João 2, 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. O meu pecado pode indicar que ainda estou na condição de uma pessoa perdida. Ou seja, eu preciso entender isso. Se eu estou só vivendo, não tenho assim, eu preciso saber, será que eu estou salvo mesmo? Nós estamos vivendo hoje no nosso país um tempo assim, tão precioso. Tão precioso. As próprias estatísticas do IBGE dizem que 22% da população brasileira é evangélica. Agora, uma diferença muito grande entre ser evangélico e ser salvo. Porque não significa que todo mundo que se diz evangélico é salvo. As obras vão demonstrar. É verdade que sonhamos e oramos e queremos ver a nossa terra impactada pelo poder do Senhor. Mas aqui diz, todo aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Volte um pouquinho, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2 ainda, o versos 5 e 6. Porque pecar, basicamente significa não amar a Cristo. A base é esta, meu amor pelo Senhor é que é como se fosse assim, uma cerca para eu não pecar. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aí você diz, mas pastor, esse é um padrão alto demais. Andar aqui na terra como Jesus andou, ninguém vai andar. Querido, cada dia, essa deve ser a nossa ambição. Cada dia, cada hora. Aqui a palavra diz, olha o verso 5, aquele entretanto que guarda a sua palavra, entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que andamos nele, que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nossa fé não é uma fé de regras. Tem igrejas que tem um manual, o que pode, o que não pode. Na Bíblia não é um manual daquilo que pode e o que não pode. É um manual que apresenta para você que o seu modelo é o Senhor. É o Senhor. Ou seja, o cristão é aquele que reflete a imagem do Senhor. É isso que conta. Ou seja, quanto mais você for parecido com o Senhor, quanto mais você, o seu coração, amar a santidade, isto é tão diferente e de uma forma assim muito intensa. Abra comigo em Hebreus capítulo 10. Capítulo 12, aliás. Hebreus, capítulo 12, o versículo 10. Não existe um único pecado que não vai trazer também consequências. Ou seja, existem aqueles que a própria sociedade pune. Existem aqueles que, de uma certa maneira, vêm. Algo que nós temos que ter é exatamente essa compreensão, essa sensibilidade. Hebreus 12, versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus deseja que eu e você venhamos participar de quê? Da sua santidade. Aí você pode dizer assim, mas pastor, mas isto, ninguém consegue viver assim. Mas Ele nunca nos pediria para fazer alguma coisa sem nos dar as condições. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. A palavra santo não significa que você vai virar uma imagem, os outros vão ficar te adorando, não é nada disso.
A palavra santo significa separado. Separado. Este é o significado da palavra santo. Santo significa separado. Então, no momento quando você entregou a sua vida a Jesus, a partir desse instante você passou a ser uma pessoa santa, uma pessoa separada. Você é uma pessoa separada. Por isso que quando você lê aqui o texto dizendo assim, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, não existe nada mais lindo na vida do que ser santo. Nada, nada. Ou seja, essa sensibilidade de viver inteiramente para Ele. Ou seja, em ser completamente dele. Dele, é isso que conta. Se somos dele, nós descansamos. A preocupação desaparece, a agonia, a ansiedade, a paz pode nos dominar de uma forma assim, tão intensa. Agora aqui fala de uma forma muito gloriosa. A questão da disciplina. Nós precisamos ter esse nível de entendimento. Nossos pais aqui na terra, ele faz um paralelo, diz assim, eles nos corrigiam por pouco tempo. Mas hoje muitos pais não corrigem seus filhos. Muitos pais não disciplinam seus filhos. Não disciplinam. Não disciplinam. E por causa disso vem consequências. Ah, mas se for disciplinar meu filho, ele vai crescer e ele vai ficar uma pessoa revoltada. Ele vai ficar revoltado se você não disciplinar. A grande diferença é essa. A grande diferença é essa. Eu já contei para vocês um episódio da história do Dedé. Ele devia ter mais ou menos 15 anos. Ele tinha um cabelo, era lourinho, um cabelo grande, sabe? Bonito. Aquela idade do menino assim, tá bonitão mesmo. Mas ele um dia foi com outros irmãos da igreja, dormir na casa de um irmão. E tinha lá, eram 5 ou 6 adolescentes, e ele estava também. Só que um deles resolveu ir pichar o muro do vizinho, o portão do vizinho. E foram para lá e picharam o portão do vizinho. Um homem ficou bravo, chamou a rádio patrulha, levaram os meninos, passaram na delegacia, aquela confusão, chamaram os pais, e lá vou eu. Picharam o portão. Eu lembro, eles falaram, não pagavam pintar o portão. Levei o Dedé para casa. Disciplinei. Tem uma parte que Deus fez pedagógica. Eu acho que eu chorava mais do que ele. Porque tinha que doer. Depois eu o abracei. O perdoei. E oramos juntos. E oramos. Oramos. No outro dia, eu levei um barbeiro. Ele não falou nada. Aquele cabelo bonito dele, cortei bem curtinho. Bem curtinho. A disciplina acompanha. Essa viagem, ele estava ali do meu lado, juntinho de mim. Ele segurava minha mão com tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho. Quando deixamos de disciplinar, as consequências vêm. Quando diz aqui o texto, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Como? Eu ser participante da santidade de Deus aqui na terra? A única disputa que você pode ter com seu irmão é só a disputa de querer ser santo. Isso não vai trazer nenhuma outra consequência. É tão diferente. Um dia,
ou você vai amar o Senhor. Não existe, não há uma mistura entre Ele e o mundo. Quando você lê Tiago, capítulo 4, o versículo 4. Tiago 4, o versículo 4. Não tem jeito. Você é o amigo dele ou você é amigo do mundo. Não tem. Ou Jesus é tudo ou ele não vai ser nada. Ele diz assim: fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É pelo fato de ser tudo tão simples que as pessoas complicam tanto. Ele diz aqui: não compreendeis que a amizade do mundo, e mundo aqui é esse sistema. Há um sistema, por isso que Jesus falou assim: o mundo jaz no maligno. O mundo é esse sistema, sabe como? É um sistema. É um sistema, é um sistema. É um sistema que é dominado pelas trevas. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Ou seja, o mundo tem o sistema dele. Ah, se você não tiver a roupa da marca tal. Ah, se sua bolsa não for aquela bolsa com aquela marca. Entende? Isso é um sistema. É um sistema que a pessoa não cai a ficha de jeito nenhum. E muitas vezes, o que é gerado no mundo tem a marca, muitas vezes, que a pessoa compactua. É algo tão forte. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E diz aqui: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós temos que viver, amados, amando o Senhor. Ou seja, ser amigo de Deus. E Jesus disse: olha, vós quereis ser meus amigos. Ele quer isso. Ele quer amigo, caminhar junto, comer junto, viver junto. Ter essa relação com Ele assim, de uma forma tão grande. Quando você lê em 1 Pedro, capítulo 4, vamos caminhar. 1 Pedro, capítulo 4, verso 15 e 16. Quando a pessoa sofre por causa do pecado, não tem recompensa nenhuma. Agora, quando você sofre por causa da justiça, você tem a recompensa. Olha aqui, verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. A moça está aí para casar. Está marcada a data. E o noivo disse: olha, vamos comer a sobremesa antes da hora. E ela diz: não. Aí ele diz: mas se você não for, o casamento acaba. Se sofrer como cristão, não se envergonhe. O Senhor Deus disse: eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Nós vamos iniciar dentro de alguns dias uma caminhada de 100 dias. Vai começar dia 23 de setembro até 31 de dezembro. São 100 dias. 100 dias numa caminhada. O pastor Gustavo vai explicar um pouquinho aos irmãos sobre isso. 100 dias. Mas 100 dias que irão mudar o mundo, mas vai começar mudando a cada um de nós. São 100 dias para colocarmos a casa em ordem. Esse é o propósito. Colocar a casa em ordem. Isso significa colocar a nossa vida com Deus em ordem. Como que está a nossa vida com Deus? É tempo de sondar o coração, olhar para dentro de nós e perguntar para nós mesmos: eu tenho andado com Deus? 100 dias para colocar a casa em ordem. Como está a minha família? Como está o relacionamento marido e mulher?
Como está o relacionamento pais e filhos? Colocando a casa em ordem. Como está a sua célula? Aquela pessoa que um dia esteve na célula e hoje não está mais. Onde ela se encontra? Colocando a casa em ordem. No dia 23 de setembro, nós estaremos começando essa nossa caminhada até o dia 31 de dezembro. E o alvo é de colocar a casa em ordem, a nossa vida, a nossa família, a nossa célula, o ministério do qual fazemos parte, para que então tenhamos autoridade para orar por Belo Horizonte e pelo Brasil, para que Belo Horizonte e o Brasil sejam colocados em ordem no nome de Jesus. Meu irmão, não precisa esperar chegar o dia 23, não. Comece hoje. Comece hoje. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, meu irmão. Antes glorifique a Deus por esse nome. Sabe, se há uma mistura com a adoração e o pecado, a coisa fica tão insípida. Quando você lê aqui em Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. O Senhor aspira algo. Ele quer que você seja, aqui na terra, o reflexo da vida dele. O Senhor diz, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ô pastor, eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Mas está aqui. O Senhor conhece as nossas obras. Conhece. E a coisa tão delicada é essa, que muitas vezes ele diz, não é frio nem quente. Ele diz, quem dera fosses frio ou quente. Mas ele diz assim, porque és morno, e não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Querido, o que Deus tem para a sua vida, você nunca sonhou, nunca passou pela sua cabeça, nunca passou. Diz a Escritura aquilo que os nossos olhos nunca viram, nem tampouco chegou ao nosso coração, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que querem viver esta vida tão santa. Não é frio, nem quente, é morno. O frio vai viver a frieza dele. O morno diz assim, não, eu tenho um pé aqui, outro pé aqui. Mas é diferente. Jesus não é tudo na nossa vida, ou Ele nunca vai ser alguma coisa. Ou somos dele, ou não. Eu já dirigi centenas e talvez um número incontável de cultos fúnebres. Mas eu nunca dirigi um culto fúnebre de alguém que estava semi-morto. Não existe semi-morto. Se a pessoa, o cadáver está ali no caixão, está morto. Não está quase morto. Você fica mexendo no dedinho, você não sepulta. Sabe, o que a Bíblia diz, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Belo Horizonte aguarda a manifestação de cada membro de Lagoinha, em todos os lugares onde você vive, com cada pessoa que passa pela sua vida, com cada encontro, que você possa manifestar a vida, a alegria, a marca de Jesus em você, de uma forma tão intensa. Todo pecado traz consequências. Quando você lê em Provérbios capítulo 7, verso de número 23. Provérbios, capítulo 7, verso 21 a 23. Provérbios, capítulo 7.
a partir do verso 21. Ele traz aqui apenas um exemplo de um pecado na área sexual. Mas diz: seduziu com as suas palavras, muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue como boi que vai para o matadouro, como servo que corre para a rede, até, fale comigo, até, outra vez, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. O pecado só tem uma coisa, é o salário, a recompensa. E o salário do pecado é a morte. Para nós, esse ano, nós iniciamos o dia 1º de janeiro, vivendo o ano da santificação. Mas nós não queremos chegar ao dia 31 do modo como estamos. Queremos viver de uma forma tão intensa tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, tudo aquilo. Muitas vezes o nosso corpo, ele adoece, não é por causa de bactérias, de vírus, é por causa de uma coisa chamada pecado. Provérbios capítulo 31, versículo 10. A culpa, ela adoece a nossa vida, a culpa estraga, sabe, a nossa vida. Muitas vezes você encontra uma pessoa sendo carcomida pela tristeza, mas muitas vezes tem tristeza que tem causas patológicas, mas muitas vezes a situação é exatamente o pecado, a iniquidade. Ele diz: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus pecados me consomem. Provérbios 31, 10. Salmo. O moço que colocou Provérbios ali, ó. E eu fui na dele. Está vendo como é fácil errar? Salmo 31, 10. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Por causa disso, a pessoa vai perdendo a graça, a alegria. Olha o Salmo 69, verso 6. Salmo 69, o versículo de número 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexames que te buscam, ó Deus de Israel. Que nós não sejamos causa de tropeço na vida de ninguém. Que a nossa vida seja cada vez mais pura, mais santa, mais irrepreensível. Que o Senhor possa se alegrar. O Espírito que habita em nós é chamado Espírito Santo. E vamos viver essa vida santa para a glória dele. Amém? Vamos ficar em pé. Naquele episódio com o André, ao invés dele me odiar, ele passou a me amar muito mais. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Assim é o nosso Deus. O seu maior patrimônio, irmão, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos, é seus filhos poderem falar assim: meu pai é um homem santo, minha mãe é uma mulher santa. Arrependimento é a volta. Há uma oração que cantamos que diz: quero voltar ao início de tudo, entregar-me a ti, Senhor. Sabe, voto é essa entrega, essa simplicidade. Meu irmão, ame o Senhor, ame o Senhor, ame o Senhor, e você vai ficar livre. Sabe,
Não é uma questão de você viver cheio de regrinhas. É que diz a palavra, o amor dele nos constrange. Ou seja, quando você contempla a cruz, é tanto amor, é tanto amor. E foi por mim que ele foi à cruz. Sabe, viver esta vida que ele deseja é uma vida que vai produzir saúde no seu corpo, vai trazer paz no seu relacionamento conjugal, vai trazer alegria, sabe, vai irradiar a vida. Vamos dar as mãos pelos corredores, porque eu creio que ninguém pode ficar isento agora de você ter alguém ao seu lado. É por isso que nós somos igreja. Muitas vezes pessoas dizem assim, mas numa igreja grande como a Lagoinha, já somos quase 60 mil membros. Ninguém vai cuidar de mim. Pelo contrário, queremos cuidar de você. Você é essa pessoa única, exclusiva diante de Deus. Mas aquilo que você um dia votou, dizendo, Senhor, eu te faço o Senhor da minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me entrego a Ti. É um tempo de você voltar. O maior lucro que você tem é de você viver em paz com o Senhor. Levante a mão do seu irmão e vamos cantar. Quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Feche seus olhos por um instante.
Continue, põe suas mãos sobre seu coração. Você tem aprendido que Jesus intercede por você. Não existe uma única tentação que venha sobre nós que seja além das nossas forças. Ele não permite que sejamos tentados além. Ele nos ensinou a orar dizendo: não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E Jesus disse: lá está o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Que na sua vida, querida, o inimigo não tenha nenhum espaço. Que você possa viver não um ano da santificação, mas viver cada dia para a glória dele. Não é o domingo que é o dia santo, são todos os dias. Todos os dias. A maior alegria que você pode ter aqui na terra, nada se compara a você se transformar em um trunfo nas mãos do Senhor. Ele poder dizer para você, como disse a respeito de Jó: viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Jesus, em troca da alegria que lhe estava a preparar, suportou a cruz, a ignomínia da cruz. E qual é esta alegria? É a alegria de ver a mim, é a alegria de ver você como seus filhos, amados e queridos, que eu amo acima de todas as coisas. É a alegria de ver a sua família vivendo em harmonia. É a alegria de ver você tendo um corpo saudável. É a alegria de você estar buscando o reino dele em primeiro lugar. É a alegria de ele acrescentar a você todas as coisas, porque tudo mais vem como um acréscimo quando ele é o primeiro na nossa vida. Ou ele é o primeiro, ou ele nunca será o segundo. Nunca. Pai, tu conheces os teus filhos, Senhor. Foram comprados pelo teu sangue, ovelhas amadas e queridas do teu rebanho. Senhor, ansiamos, ó Pai, de ver o avivamento. Avivamento é a tua santidade, Senhor, se manifestando através de cada um de nós, no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso tocar, no nosso sentir. Senhor, faça-nos santos, Senhor. Que cada um dos teus filhos possa amar a santidade. Porque o Senhor diz: porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Queremos ver o Senhor no nosso dia a dia. Queremos ver o Senhor nas grandes coisas. Queremos ver o Senhor nas pequenas coisas. Queremos ver o Senhor, ó Pai, agindo de uma forma tão grande. Queremos ser testemunhas do Senhor. O Senhor diz que seríamos testemunhas do Senhor. Queremos ver, queremos ser testemunhas de ver o Senhor salvando, curando, libertando através das nossas vidas, Senhor. Pai, nos colocamos mais uma vez em tuas mãos. Te amamos, Senhor. Que seja o teu amor a nos constranger. Que seja o teu amor a nos levar, ó Pai, a viver esta vida cada vez mais e mais pura, para a glória do teu próprio nome. Contempla teus filhos aqui. Tu conheces aqueles que já são teus. Mas nesta hora eu oro. Se há alguém, ó Pai, entre nós que ainda não te pertence, que ele possa hoje compreender as boas novas, o Evangelho, que o Senhor morreu, derramou o seu sangue para nos comprar. Não que nós fôssemos dignos de nada, porque graça é eu receber aquilo que eu não mereço pelo Senhor. Eu quero pedir que nesta hora toda a igreja se identifique com os que estão aqui
e que potencialmente milhões que estão conosco pela TV, pela rádio, onde for, coloque as mãos no coração e que todos possam orar dizendo assim: Senhor Jesus, eu tenho ouvido que o Senhor me ama, eu ouvi que eu posso ter uma vida santa, não escravizada ao pecado, e eu quero essa vida. Então eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra agora na minha vida. Jesus, eu que andei contigo, mas me desviei. Agora eu volto, arrependido, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, como um pródigo foi para a terra distante, já afundou-se no pecado e hoje veio a saudade e você está aqui na casa do Senhor, mas o Senhor quer te perdoar, trazer um recomeço na sua história. Você que orou pela primeira vez dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você que entrega hoje a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, por você eu quero orar. Para que eu ore, eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Levante bem alto a sua mão, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, sem constrangimento algum. Talvez você diga assim: mas pastor, se eu levantar minha mão, alguém vai saber que eu estava desviado, não importa. Ou você que hoje entrega a sua vida, levante bem alto a sua mão. Isso, pode abrir os olhos agora. Eu vou pedir, só o Espírito Santo andando agora, porque eu preciso dos corredores todos desimpedidos, porque pessoas lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo, eu peço que você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que levantou a sua mão, deixe seu lugar, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você agora. Esse é o momento de Deus. Queria que todos ficassem em pé. Só vai ficar sentado se for um paralítico, e você pode pôr a mão e falar: levante e anda em nome de Jesus. Então, esta é a hora de Deus. Venha. Esse é o momento mais precioso da sua história. Esse é o momento que você pode dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Você que busca reconciliação, esta é a hora de Deus. Cada crente que está aqui, você é crente, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Sabe, a maneira de você envergonhar o inimigo é você tomar essa posição dizendo: eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus na minha vida, é isso que eu quero Deus. Sabe, ninguém pode te salvar a não ser Ele. João 3,16, igreja, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra vez: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a hora de Deus. Sabe, esta é a hora de Deus. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado só tem uma coisa, que é o salário. E o salário do pecado é apenas um, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, é a vida, é a vida, e você a recebe pela fé. Igreja, estenda as mãos agora. Meu irmão, quando você estende as mãos, está passando vida.
A maior alegria que você pode ter aqui na terra, meu irmão, é ser esse instrumento na mão de Deus. Jesus Cristo disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o Pai enviou Jesus Santo. E você é enviado, meu irmão, com um propósito. Aonde você for, com quem você contactar, você vai deixar as marcas do Senhor. Corações estão se aproximando. Igreja, todos com as mãos estendidas. Pai, esses corações se prostram diante de Ti agora. Tu conheces cada coração, Senhor. Corações que se abrem, corações que dizem ao Senhor: eu te recebo. Que nesta hora Tu possas selar essas vidas, ó Pai, que Te confessam como Senhor e Salvador. Esses que voltam também, ó Pai, que começaram a andar contigo e se desviaram. Senhor, quebramos da vida deles todo o poder das trevas e ligamos estes corações ao Teu coração, para que vivam a partir de hoje como filhos amados e queridos do Senhor, para experimentarem tempos do céu aqui na terra, em Teu nome, amém. Vocês que estão aqui podem ficar em pé. Chegue aqui bem próximo de mim, pode chegar. Pode chegar aqui perto. Olha, Jesus, Ele disse assim: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Então agora você está nas mãos de Jesus. A vida é marcada pelos recomeços, e este será um recomeço na sua vida, sabe? No momento quando você diz, aí você pode dizer: mas não tem força para deixar o pecado. Agora tudo é novo, porque você nunca mais vai estar sozinho. Sabe, quando o diabo bater a porta para tentar, deixe Jesus atender a porta. Você vai ver, ele vai embora e você vai viver. Mas hoje você tem uma família meiga, carinhosa, que você pode contar com ela. E eu quero que você conheça a sua nova família. Olhe para mim. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu pedi que você vire para você conhecer a sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire agora. Olha, é a sua família. É a sua família. É a sua nova família. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo, querida. Te abençoo. É a sua família. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Precioso és para mim, Senhor. Vamos aplaudi-los, igreja. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.